Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de incompatibilidade sanguínea e doença hemolítica do recém-nascido. Eu sou o professor Dimas Batista e você está no Biochemistry Class, a sua sala de aula em qualquer lugar. Esse é um vídeo que integra o nosso estudo dos sistemas sanguíneos. É o terceiro vídeo da nossa playlist. Aqui nós vamos falar quais são os cenários que podem dar causa às incompatibilidades sanguíneas, quais são os mecanismos bioquímicos e imunológicos envolvidos nessa condição clínica. Mecanismos esses que são a base para as abordagens diagnóstico e terapêutica das incompatibilidades, sobretudo no que se refere à doença hemolítica do recém-nascido. O conhecimento das condições, dos mecanismos que rodeiam esse tema, são essencialmente importantes, não apenas para garantir a saúde dos recém-nascidos, mas também para nos garantir, enquanto profissionais de saúde, a base para uma prática clínica e laboratorial segura e eficiente. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu preciso dizer a vocês que, para um melhor aproveitamento do conteúdo que nós abordaremos aqui, é interessante que você já esteja familiarizado com os sistemas sanguíneos ABO e RH. Portanto, caso você ainda não tenha visto esses vídeos, que nós já temos eles aqui no canal, deem uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição do vídeo para que você tenha um melhor aproveitamento do nosso conteúdo. Dado o recado, eu o convido a pegar o seu material de anotação e vir comigo, porque a partir de agora nós falaremos sobre a incompatibilidade sanguínea. Primeiro, nós precisamos definir o que é incompatibilidade sanguínea. E ela pode ser definida como uma reação adversa que é resultado da interação entre anticorpos plasmáticos com antígenos eritrocitários. Eritrócitos carregando antígenos que são reconhecidos pelo nosso sistema imunológico como agentes invasores são reconhecidos por anticorpos que promovem a sua eliminação. Então, nós poderíamos nos perguntar, mas quais são as circunstâncias, as condições que podem levar com que os eritrócitos contendo antígenos estranhos ao nosso organismo cheguem à nossa corrente sanguínea? E os cenários são dois. Pode ocorrer através da transfusão sanguínea ou durante o período gestacional. Em casos de transfusão sanguínea, a incompatibilidade ocorre quando a relação entre doadores e receptores, essa relação de correspondência, não é respeitada, fazendo com que um indivíduo receptor recepcione eritrócitos que vão conter antígenos para os quais ele apresenta anticorpos específicos. O resultado disso será uma reação adversa após a transfusão, que é nada mais nada menos do que uma reação de incompatibilidade sanguínea. E se você já assistiu a nossa aula de sistema ABO, você vai saber que em casos de transfusão sanguínea, o sistema ABO é aquele mais importante a ser observado. Então, deixa aqui nos comentários a resposta para essa pergunta. Isso não quer dizer que o sistema RH deve ser negligenciado, que não deve ser levado em consideração, de forma alguma. Ambos os sistemas sanguíneos devem ser criteriosamente observados e avaliados em casos de transfusão sanguínea. Então, a nossa tabela de relação entre doadores e receptores deixa de ser essa que nós já estamos familiarizados e passa a ser essa bem mais complexa quando nós levamos em consideração os dois sistemas sanguíneos em conjunto. Entretanto, em contraste com essa complexidade, eu posso dizer para vocês que o número de reações pós-transfusionais que ocorrem hoje em dia são bastante reduzidos, por conta dos rigorosos critérios que as agências transfusionais e os bancos de sangue seguem. Os hemocentros, eles seguem rigorosos critérios, impedindo assim que ocorra essa reação adversa, essa reação de incompatibilidade como resultado de uma transfusão sanguínea inadequada. E quando os casos acontecem, são
usualmente resultado de falha humana na recepção do hemocomponente, na conferência desse hemocomponente ou ainda na administração do hemocomponente no receptor. Isso faz com que nós devemos prestar atenção e seguir rigorosamente todos os passos, todos os processos com extrema segurança e clareza, desde a determinação do grupo sanguíneo do indivíduo, os testes de compatibilidade, a recepção e a manipulação dos hemocomponentes e a administração dele nos receptores. Então, todos esses passos devem ser seguidos a fim de minimizar cada vez mais essas reações adversas que ocorrem em resultado, como resultado de uma transfusão sanguínea inadequada. O outro cenário, como eu disse para vocês, é a gestação. Então, não é incomum nós pensarmos quase que imediatamente na forma de incompatibilidade que ocorre durante a gestação envolvendo o sistema RH. Quando a mãe, RH negativo, gera em seu ventre um feto que apresenta o RH positivo como uma herança exclusivamente paterna. Então, as células do sistema imunológico materno podem reconhecer esse antígeno e produzir uma resposta imunológica contra ele. Na maioria das vezes, nós nos deparamos na literatura com um volume muito grande de dados, de informações a respeito desse tipo de incompatibilidade sanguínea. E o que é interessante, o que é correto, uma vez que é a forma mais clinicamente importante. Entretanto, eu posso dizer para vocês que, apesar dos pesares, essa incompatibilidade envolvendo o sistema RH não é a forma mais comum de incompatibilidade que nós encontramos durante o processo gestacional. A incompatibilidade envolvendo o sistema ABO é bem mais frequente do que envolvendo o sistema RH. Ela ocorre usualmente quando uma mãe que pertence ao grupo sanguíneo O gera em seu ventre um feto que apresenta em seus eritrócitos o antígeno A, o antígeno B ou ambos. Na maioria das vezes, essa forma de incompatibilidade ela é bem mais simples do que a forma envolvendo o sistema RH. E algumas características justificam essa condição, que nós veremos ainda nesse vídeo. Então, independentemente do cenário que deu causa à incompatibilidade sanguínea, o que ocorre é que, quando os eritrócitos alcançam a corrente sanguínea, esses eritrócitos que contêm os antígenos considerados estranhos ao organismo serão reconhecidos por anticorpos que estão presentes ali na corrente sanguínea. A interação dos antígenos com os anticorpos vão dar origem à formação de um complexo antígeno-anticorpo. E esses anticorpos promovem uma série de eventos que vão resultar na destruição desse eritrócito, na hemólise desse eritrócito, uma vez que a intenção desses anticorpos é eliminar o antígeno do nosso organismo, da nossa corrente sanguínea. Então, até aqui nós já vimos as causas da incompatibilidade sanguínea e a forma como esses antígenos são reconhecidos pelos anticorpos. Mas e a origem desses anticorpos? Qual é a natureza desses anticorpos? Então, eles podem ser de duas formas. Os anticorpos podem ser naturais ou imunológicos. Os referidos como naturais são anticorpos que já estão presentes na corrente sanguínea, independentemente de contato prévio com o antígeno. Independente de aquela mãe já ter passado por um processo gestacional ou independente de eu e você já termos entrado em contato com eritrócitos através de transfusão sanguínea. Independentemente desse contato prévio, os anticorpos já vão estar lá, preparados para reconhecer antígenos eritrocitários que são considerados forasteiros. Então, existem duas razões principais, duas hipóteses que tentam justificar essa característica. A primeira delas diz que a produção desses anticorpos é independente, ressaltando uma característica do sistema imunológico de produzir anticorpos específicos mesmo na ausência de estímulos. E a segunda hipótese, que é a hipótese mais aceita,
diz que esses anticorpos são produzidos em resposta a estímulo com moléculas com similaridade antigênica, que é o que acontece, por exemplo, com as bactérias que colonizam a microbiota intestinal. Essas bactérias apresentam na sua estrutura glicoproteínas que possuem sequências de carboidratos que se assemelham muito com os antígenos A e B do sistema ABO, fazendo com que aqueles indivíduos que não possuem esses antígenos produzam anticorpos contra eles. E a segunda forma de anticorpos que estão envolvidos nessas reações de incompatibilidade são aqueles anticorpos ditos imunológicos, que dependem exclusivamente do contato prévio com o antígeno para que eles sejam formados. A maior forma, a principal causa desses, a principal estímulo para a produção desses anticorpos é o contato com antígenos do sistema RH, que precisam, de fato, de um primeiro contato para que o sistema imunológico reconheça aqueles antígenos e, assim, produzam esses anticorpos. Agora que nós já sabemos o que é a incompatibilidade sanguínea, quais são os cenários em que ela pode ocorrer, como é que é feito o reconhecimento dos antígenos e a natureza dos anticorpos que fazem parte desse processo de reconhecimento, nós nos aprofundaremos agora nos mecanismos bioquímicos e imunológicos que estão envolvidos na incompatibilidade sanguínea. E para isso, nós utilizaremos a doença hemolítica do recém-nascido como um exemplo. Para que nós conheçamos esses mecanismos detalhadamente, nós vamos precisar resgatar ou acessar alguns conteúdos, alguns conceitos bioquímicos das imunoglobulinas, algumas informações a respeito da fisiologia placentária. Essas informações fornecerão a base para que nós possamos entender os critérios, as formas e as causas de incompatibilidade envolvendo o sistema RH e o sistema ABO. Mas primeiro eu preciso te pedir para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu joinha e ativar as notificações. Você deixando o seu joinha, você me ajuda a crescer no YouTube e ajuda com que esse conteúdo chegue em mais pessoas que possam fazer um bom proveito dele. E as notificações não vão te deixar ficar por fora de nada que for lançado aqui no Biochemistry Class. Dando sequência à nossa aula, então vou falar para vocês que os anticorpos são uma classe, uma família de proteínas denominadas de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas elas têm duas funções principais. A primeira delas é reconhecer antígenos que são estranhos ao nosso organismo e a segunda é promover mecanismos que eliminem esses antígenos. Existem 5 classes diferentes de imunoglobulinas, cada uma com suas características próprias e especificidades. São elas IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. No contexto dos sistemas sanguíneos, as mais importantes aqui serão essas que nós deteremos o nosso conhecimento, a imunoglobulina IgG e a imunoglobulina IgM. Em uma ordem cronológica de produção, a imunoglobulina IgM é a primeira a ser produzida. Ela é uma proteína grande e referida como pentamérica, devido à sua capacidade de se ligar a até 10 moléculas de antígeno. Entretanto, essa ligação entre a IgM e o antígeno ela é um pouquinho mais fraca quando nós levamos em consideração a ligação que a molécula de IgG estabelece com os antígenos. Além disso, as imunoglobulinas da classe M elas representam 10% das imunoglobulinas que estão presentes no plasma sanguíneo e elas são produzidas contra antígenos variados, sejam eles proteínas, carboidratos, lipídios ou outras moléculas. Então, isso nos mostra que ela é produzida contra uma variedade muito grande de estímulos antigênicos. Já a molécula de IgG, ela é produzida sempre após a síntese da IgM.
ela é produzida de uma forma secundária. Ela apresenta uma estrutura monomérica, podendo ligar-se apenas a duas moléculas antigênicas. Entretanto, essa ligação é muito forte. É uma ligação mais forte que a ligação observada com relação à imunoglobulina IgM. É a que está em maior concentração no plasma sanguíneo, representando 75% de todas as imunoglobulinas, e ela usualmente é produzida em resposta a estímulos antigênicos proteicos. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa informação. Enquanto a molécula de IgM ela pode ser produzida em resposta a vários estímulos antigênicos, a molécula de IgG ela é invariavelmente produzida contra estímulos antigênicos proteicos. E se nós bem lembrarmos, os antígenos eritrocitários que determinam o sistema ABO, eles são carboidratos. Isso faz com que nós podemos presumir que a incompatibilidade sanguínea envolvendo o sistema ABO vai ser mediada por antígenos vai ser mediada por anticorpos da classe M, enquanto a incompatibilidade envolvendo o sistema RH pode ser mediada tanto por anticorpos da classe M como por anticorpos da classe G. Guardem essa informação que nós vamos precisar dela um pouco mais à frente. Então, o que é que acontece, né? Quais são os mecanismos desencadeados pelos anticorpos que resultam na destruição dos antígenos eritrocitários? Já ia esquecendo de falar, não posso esquecer de falar isso, pessoal. As imunoglobulinas, elas apresentam duas regiões na sua estrutura. Uma região chamada de região FC e uma região chamada de região FAB. Essa região FC é uma região que é responsável por ativar o sistema complemento, também por ser reconhecida por células fagocíticas do sistema imunológico quando os antígenos estão associados a essas moléculas proteicas. E essa região FAB é a região que liga-se especificamente ao antígeno. Dito isso, vamos seguindo. Então, quais são os mecanismos que os anticorpos disparam para resultar na destruição dos eritrócitos que carregam aqueles antígenos que são reconhecidos pelo nosso organismo como agentes invasores? Então, uma vez que o eritrócito entrou na minha corrente sanguínea, o anticorpo vai lá, se liga a esse eritrócito e dispara a cascata do complemento. A cascata do complemento, uma série de proteínas que vão sendo ali ativadas em cascata, vão produzir, em última análise, um complexo de ataque à membrana. Esse complexo de ataque à membrana vai causar uma lesão na membrana desse eritrócito que resulta na sua hemólise. Um tipo de hemólise que nós classificamos como uma hemólise intravascular. Além disso, os anticorpos, ao se associarem com os antígenos eritrocitários, eles podem ser reconhecidos por moléculas que estão na superfície de fagócitos do sistema imunológico. Então, os fagócitos apresentam receptores para a região FC desses anticorpos e, quando eles estão associados com as células, promovem a fagocitose desses eritrócitos contendo os antígenos forasteiros. Porém, essa divisão aqui de hemólise intravascular e hemólise extravascular, quando desencadeado, quando resultado da fagocitose por células fagocíticas do sistema imunológico, é uma divisão meramente didática. Esses dois eventos estão ocorrendo simultaneamente. E o resultado disso é uma destruição prematura e intensa de hemácias, que vai resultar em anemia para quem está sofrendo esse ataque. Então, além da anemia que vai ser experimentada pelos pacientes que estiverem sofrendo essa reação pós-transfusional ou ainda, em razão dessa doença hemolítica do recém-nascido, o resultado disso vai ser a anemia, Destruição dos eritrócitos, anemia. A liberação do conteúdo que está dentro da hemácia
vai promover também a elevação dos níveis de bilirrubina. A elevação dos níveis de bilirrubina, dependendo do grau de intensidade de hemólise, pode resultar em uma condição extremamente grave que é fatal para os fetos e recém-nascidos, que é uma condição conhecida como kernicterus. Além disso, outra possibilidade que também é muito grave e fatal é a hidropsia fetal, que pode resultar da intensa hemólise dos eritrócitos. Então, agora que nós entendemos como é que o mecanismo de destruição acontece mediado pelas imunoglobulinas, nós vamos entender, no caso da doença hemolítica do recém-nascido, como é que esses eritrócitos vão destruir as hemácias do bebê. Como é que esses anticorpos vão destruir as hemácias do bebê? Como é que eles vão conseguir acessar os eritrócitos para que promova a destruição dessas células? Então, durante a gestação, nós sabemos que o feto está lá crescendo dentro do útero da mulher. E ele é protegido por uma barreira, a placenta. Essa placenta funciona como uma verdadeira barreira de proteção, controlando o que entra e o que sai da circulação fetal. Então, ela permite a passagem de nutrientes, de oxigênio e a depuração da circulação fetal para a circulação materna de substratos metabólicos, de resíduos do metabolismo. Nem as células da mãe, nem as células do bebê entram em contato. Essa barreira é muito eficiente. Então, essa impossibilidade de trânsito entre as células do bebê para a circulação materna e as células da mãe para a circulação do feto é imprescindível, pois o sistema imunológico do feto é muito primitivo. E se não existisse essa barreira de proteção, qualquer antígeno, por exemplo, um agente invasor, um vírus, uma bactéria, alguma coisa que conseguisse ultrapassar essa barreira placentária, ou seja, que conseguisse acessar a circulação fetal, poderia muito bem causar um dano muito sério que comprometeria a vida desse feto. Por essa razão, existe essa proteção significativa da placenta. Então, é muito importante que isso ocorra. Além disso, uma proteção adicional é oferecida para o feto, uma vez que existe um mecanismo de trânsito entre anticorpos maternos para a circulação fetal, porque isso acontece através de receptores específicos. Por que é importante que os anticorpos maternos alcancem a circulação fetal? Porque, embora exista essa barreira de proteção, alguns agentes patogênicos ainda assim conseguem desestruturar essa membrana placentária. Eles conseguem lesar essa membrana e acessar a circulação fetal. E assim é interessante que o feto tenha anticorpos ali que garanta a sua proteção. Então, os anticorpos de classe G inespecíficos que estão ali presentes na circulação materna vão conseguir acessar o feto e assim conferir a proteção. Entretanto, existe aí o fator de risco, né? Se esses anticorpos forem direcionados contra antígenos presentes nas hemácias do bebê, eles podem sofrer uma reação hemolítica, que é justamente o que ocorre quando existe a incompatibilidade envolvendo o sistema RH. A mãe que tem um RH negativo, ela não tem um antígeno RH nos seus eritrócitos, gera um bebê que tem o antígeno RH como uma herança paterna. Durante a primeira gestação, não tem problema algum, uma vez que a gente viu lá que a placenta ela impossibilita esse contato entre o sangue materno e o sangue do bebê. Só que durante o parto, existe um contato inevitável entre o sangue desse bebê com o sangue da mãe e uma concentração muito pequena de antígenos que o sangue materno entrar em contato vai ser suficiente para causar a sensibilização dessa mãe, que vai inicialmente produzir a imunoglobulina IgM.
Só que logo em seguida, essa IgM vai dar espaço a uma imunoglobulina de natureza IgG, de classe IgG. E em uma segunda gestação, como a corrente sanguínea da mãe já vai ter uma concentração muito grande de IgG, essa imunoglobulina vai conseguir cruzar a placenta e assim atingir os eritrócitos do bebê, provocando a doença hemolítica do recém-nascido, que anteriormente era conhecido como eritroblastose fetal. Eu disse para vocês que essa sensibilização materna ocorre usualmente durante a primeira gestação, mas ela pode ocorrer também em outras circunstâncias. Se a paciente tiver um aborto, ela pode promover aí o contato, né, das células do feto com a circulação materna. Procedimentos médicos como a amniocentese também podem promover esse contato da circulação fetal com a circulação materna. E qualquer outro fator que você pensar que possa promover esse contato vai causar a aloimunização, certo? A aloimunização, no caso, seria o contato da mãe com os antígenos fetais que provocarão a produção de anticorpos. Curiosamente, se essa mãe, além da incompatibilidade RH, ela também apresenta uma incompatibilidade dentro do sistema ABO, a possibilidade de sensibilização ela é reduzida. E isso se dá por quê? Vamos hipotetizar. A mãe é do tipo sanguíneo B e ela está gerando um feto que é do tipo sanguíneo A. Se a mãe é B, ela vai ter anticorpos na sua corrente sanguínea que são direcionados contra o antígeno A. Então, assim que eventualmente um eritrócito da corrente sanguínea do bebê escapar através da placenta e atingir a circulação materna, esses anticorpos rapidamente sensibilizarão essa célula, destruirão ela antes mesmo que o sistema imune reconheça os antígenos direcionados ao sistema RH. Então, essa incompatibilidade dentro do sistema ABO é um fator que reduz a possibilidade de aloimunização. E já que nós estamos falando a respeito disso, vamos entrar aqui na incompatibilidade que ocorre envolvendo o sistema ABO. Quando a mãe ela é do grupo sanguíneo O e gera um feto que apresenta os antígenos A ou B, ou ambos nos seus eritrócitos, existe a possibilidade da incompatibilidade sanguínea acontecer. Isso porque quem pertence ao grupo sanguíneo O vai produzir anticorpos contra os antígenos A e contra os antígenos B. E, curiosamente, por mecanismos ainda não muito bem compreendidos, durante a gestação, os antígenos os anticorpos que são direcionados contra os antígenos A e B do sistema ABO, eles são da classe IgG, o que naturalmente não acontece. Em geral, os anticorpos direcionados a esses antígenos são da classe M, mas durante a gestação não, eles mudam de classe. E essa imunoglobulina IgG cruza a placenta e pode chegar a atingir os eritrócitos. Porém, apesar de dessa forma ser a forma mais comum de incompatibilidade que nós encontramos na prática clínica, ela é a mais simples, porque a expressão dos antígenos do sistema ABO não é uma exclusividade dos eritrócitos, diferentemente do que acontece com os antígenos do sistema RH. Então, outras células e tecidos do nosso corpo também expressam esses antígenos. Uma vez que essa molécula de IgG cruze a placenta em direção à circulação fetal, essa molécula encontrará outras células expressando o antígeno que está também presente nos eritrócitos, e assim esse anticorpo se liga logo ali naquela primeira célula e apenas uma ínfima fração vai alcançar os eritrócitos, provocando a sensibilização e, consequente, a destruição dessa célula. Então, além desse fator, outro fator faz com que essa reação de hemólise seja bem reduzida, que é a expressão diminuída de antígenos eritrocitários nos fetos, quando a gente compara com um adulto, por exemplo.
Então, o feto, além de produzir uma quantidade ínfima, ou seja, uma quantidade reduzida de antígenos eritrocitários, eles também são expressos em outras células. Então, por mais que uma molécula de IgG cruze a placenta, para que ele consiga alcançar o eritrócito já é uma dificuldade. E mesmo que ele alcance o eritrócito, os antígenos são muito poucos e ele muitas vezes acaba nem conseguindo interagir com eles, fazendo com que a doença hemolítica do recém-nascido, nos casos de incompatibilidade ABO, sejam realmente muito raras. Então, a severidade da doença hemolítica do recém-nascido vai variar de acordo com a intensidade do grau de hemólise. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Os recém-nascidos, eles apresentam um certo grau de hemólise que vai aumentar os níveis de bilirrubina logo após o nascimento. Porque quando a hemólise ocorre ainda dentro do útero, a placenta consegue eliminar o excesso de bilirrubina que está ali disponibilizado, né, que está ali elevado na corrente sanguínea fetal. Só que depois do nascimento, é o feto, é o bebê, é o recém-nascido por ele mesmo. E como o seu fígado ainda está em um processo de maturação, ele não consegue dar suporte à demanda de bilirrubina que ele tem para transformá-la em uma forma mais fácil de ser eliminada. Então, os níveis aumentam e ele vai precisar de fototerapia. Na maioria das vezes, essa forma de terapia é suficiente para reduzir os níveis de bilirrubina e ele vai conseguir superar esse desafio nos primeiros dias, nas primeiras semanas de vida. Já nos casos mais graves, quando a corrente sanguínea do bebê está repleta de anticorpos, só a fototerapia não é suficiente para garantir essa terapia, esse tratamento para esse recém-nascido. Muitas vezes é necessário realizar um procedimento chamado de exsanguíneo transfusão, que é uma espécie de diálise, onde o plasma dessa criança vai ser substituído por o plasma de um doador. E assim nós vamos conseguir remover da circulação do recém-nascido todos os anticorpos, ou se não, a maioria dos anticorpos que está provocando a lise dos seus eritrócitos. Então, qual é o papel do laboratório de análises clínicas na determinação dos grupos sanguíneos, na identificação de incompatibilidade sanguínea e no diagnóstico da doença hemolítica do recém-nascido? Isso é papo para o nosso próximo vídeo. Então, não deixa de deixar o teu like, ativar as notificações e colocar aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você está gostando do conteúdo e alguma sugestão a respeito de algum tema que você gostaria de ver aqui no Biochemistry Class. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui e até o próximo vídeo.